esquece o arábica, esquece essa lenga-lenga, esse cuidado todo que o arábica exige. Meu Deus do céu, Marcos, é muito trabalhoso o café arábica. Vem aqui para o Espírito Santo que você vai ver a dinamicidade desse setor do café Conilon. Colheita, secagem, mercado, exportação, o café não para. E aí, pessoal, bom demais? Sou Marcos Reis e vim aqui hoje falar com vocês sobre um tema que muita gente desconhece, né? Fica uma especulação. Hoje vamos falar sobre arábica versus canéfora, a diferença entre essas duas espécies de café. Mas olha, antes, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para vocês receberem todo o nosso conteúdo. Nós vamos colocar aqui temas quentes, assim como o nosso bom cafezinho, para vocês ficarem a par aí do que está por trás do mercado do café, os bastidores, a qualidade, enfim, uma série de questões que nós vamos trazer aqui no nosso canal. Hoje, trazendo um pouco para vocês sobre a diferença entre arábica e Conilon, ou melhor dizendo, a espécie canéfora. Então, a primeira informação é entender que arábica e canéfora são duas espécies diferentes, pessoal. Ambas são originárias da África. Olha só, o continente africano exportando um produto que o mundo inteiro aprecia. A planta do arábica é a planta que a gente mais encontra no Brasil. Para vocês terem ideia, 2024, o Brasil produziu 54, 55 milhões de sacas de café ao todo. Dessas 55 milhões de sacas, 39,6 milhões foram de cafés arábica e 14,6 milhões de cafés canéfora. O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café arábica e o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil e a maior quantidade de cafés produzido no Espírito Santo é de cafés Conilon. Agora, o país maior produtor de café Conilon ou canéfora no mundo é o Vietnã. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, entendendo que são diferentes espécies, pessoal, aí agora vamos entender qual a diferença entre arábica versus canéfora. Às vezes a gente vê na embalagem do cafezinho, a embalagem do café que a gente vai comprar no mercado, dizendo 100% arábica. Afinal, isso quer dizer que o café ele é melhor do que um canéfora? Bom, antes a gente falava muito isso, que os arábicas eram os cafés de ótima qualidade e os conilons ou canéforas eram ruins. Mas hoje a gente já não pode falar isso, pessoal, porque os canéforas estão evoluindo muito. O Brasil está avançando cada vez mais na produção de cafés canéfora de alta qualidade. Então, vamos entender um pouco melhor. Primeiro, pessoal, os grãos são diferentes. O arábica ele é mais esverdeado, ele é mais redondo, enquanto o conilon ou canéfora ele é mais alongado, ele é mais claro, ele é mais amarelado, puxando para o tom ali de amarronzado. Então, já olhando fisicamente os dois grãos, a gente já bate o olho e consegue identificar esse arábica e o de cá é conilon. Agora, outra questão importante. Produtor de café, você quer entrar no mercado e começar a produzir e você pensa, qual das duas espécies eu vou produzir aqui? É bom saber que o arábica, pessoal, ele vai bem acima de 600 metros de altitude na média, enquanto o conilon e canéfora vão melhor abaixo de 600 metros. Isso quer dizer para nós que o arábica ele prefere altitudes mais altas e climas mais amenos, enquanto o conilon ele produz bem num clima mais quente e altitudes mais baixas. Segunda questão, pessoal, é o porte da planta. Não sei se vocês já viram uma plantação de café arábica. O arábica ele é conduzido com uma haste só, um caule só principal, né, geralmente, e os ramos laterais. Só que o conilon ele é uma planta muito mais arbustiva, então ele é produzido com multicaules. Quando a gente vê uma plantação de conilon, você vê aqueles galhos lotados assim de grão, inclusive tombando de tanta produção. E olha só, já falando em produtividade, pessoal, um arábica bem conduzido no sequeiro, quer dizer, sem irrigação, ele pode produzir aí 30, 40 sacas por hectare na média do biênio, enquanto um conilon ele produz o dobro ou mais. Agora, se eu entrar com a irrigação nessa plantação de café, eu consigo ampliar as duas, né? Por exemplo, um arábica irrigado, eu consigo chegar aí nos 70 sacas de média, 80, quiçá. Agora, o conilon, o canéfora, eu já consigo aí 100, 120 sacas ou mais. Então, as duas variedades, elas têm a produtividade muito diferente. O conilon, ele é muito mais produtivo. Agora, pelo estigma da qualidade da bebida, o conilon, ele era reconhecido por uma qualidade mais baixa, uma bebida, né, a gente fala uma bebida plana, aquele gostinho no final de milho ali, só que a produção vem melhorando, vem evoluindo, e hoje nós vemos aí conilons, canéforas, robustas, né, o robusto amazônico, por exemplo, de alta qualidade. E aí, historicamente, os preços do arábica era quase que o dobro ou mais do que o conilon. Agora, hoje, no mercado que estamos vivendo, os preços estão muito parecidos e essa diferença entre o arábica e o conilon, ela estreitou muito mais, atraindo mais produtores para o mercado de conilon.
Então, vários produtores eles começaram a entrar nesse mercado porque ele vem se tornando ainda mais lucrativo, né? O mercado do café Conilon e Canephora. Outra questão interessante da gente entender é que, vamos supor que o café arábica ele tem quantidade X de sólidos solúveis, o Conilon ele tem o dobro. O que são sólidos solúveis? São sólidos que durante a torra se tornam solúveis. E aí quando a gente faz a infusão para fazer o cafezinho, a gente dissolve esses sólidos, né? Então quer dizer que o Conilon, Canephora, ele tem o dobro de sólidos solúveis, ou seja, ele é uma bebida que traz muito mais corpo, tá certo? Para a sua xícara. Ele rende muito mais, tá? Ele dissolve muito mais. Por isso mesmo que o Conilon e o Canephora são os mais utilizados para a indústria do café solúvel. Você já deve ter tomado um café solúvel em casa, é aquele que você mistura direto na água ou no leite, misturou ali, ele dissolve completamente. Boa parte ou até 100% do blend, ou seja, mistura desse café solúvel, é Conilon, porque ele solubiliza muito mais. E o segundo ponto interessante, pessoal, o Conilon, ele tem o dobro de cafeína, é isso mesmo. A cafeína, que é aquela substância que a gente reconhece por ser um estimulante natural, ele traz o alerta, né, para o nosso cérebro, para os neurônios. O Conilon ele tem o dobro. Então, uma xícara de café Conilon, você fica muito mais aceso do que uma xícara de café arábica. E aí eu já trago um outro ponto. A indústria farmacêutica, ela utiliza muito o Conilon para extrair a cafeína, né? Existem medicamentos que incluem a cafeína. Então, ele também tem essa utilização muito importante. E já que eu falei de blend, deixa eu explicar para vocês o que é o blend. Blend é a mistura de grãos de cafés diferentes. E aí, quando a gente vê na embalagem, é sempre importante você, consumidor, verificar se na embalagem do seu café está dizendo se ele é 100% arábica, se ele é 100% canéfora, ou se ele tem alguma mistura, porque aí a empresa está te dizendo de forma transparente o que você está consumindo. Então, assim, não quer dizer que o Conilon ele tem a qualidade baixa. Depende de como ele foi produzido. Se a gente falar em blend de qualidade, qual que é a ideia? É claro que para fazer um blend dessas duas espécies de café, eu tenho que fazer a torra em separado, porque os pontos de torra, os cafés são diferentes. Então eu preciso torrá-los separadamente para só depois fazer o blend, a mistura e provar na xícara para ver o resultado. Veja bem, o café expresso, pessoal, aquele que a gente toma, né, na cafeteria, extraído lá na hora, muitos cafés expressos possuem Conilon no blend. Por quê? Trazendo essas questões que eu já falei. O Conilon, ele tem o dobro de sólidos solúveis. Então o expresso, ele fica com uma crema mais consistente, ele fica mais encorpado. Então a gente vê e funciona muito bem um blend para expresso, contendo parte dele ali um Conilon. E aí o seguinte, eu estou lembrando de uma história interessante aqui, quando eu formei na graduação, aqui na Universidade Federal de Viçosa, um amigo meu formou aqui em agronomia e foi lá para o Espírito Santo trabalhar com os cafés Conilon. E aí certo dia ele me ligou e falou assim: Marcos, esquece o arábica, esquece essa lenga-lenga, esse cuidado todo que o arábica exige. Meu Deus do céu, Marcos, é muito trabalhoso o café arábica. Vem aqui para o Espírito Santo que você vai ver a dinamicidade desse setor do café Conilon. É colheita, secagem, mercado, exportação, o café não para. E aí, que eu fui entender com ele, mais especificamente, pessoal, que esse café Conilon, que é um café Conilon commodity, no momento da seca, né, muitos cafeicultores, para agilizar o processo, como eu falei, o Conilon ele não era tido como um café de boa qualidade, então ele era produzido, secado de qualquer maneira. Então, essa seca mal feita, ela, claro que prejudicava esse resultado final, essa qualidade da bebida. Ela ficava sem gosto, com gosto de cereal, tá certo? E aí nós vamos ver que vários produtores estavam utilizando uma secagem com a temperatura lá em cima, ou seja, estavam quase cozinhando o café ao invés de secá-lo no pós-colheita. Só que aí os produtores foram evoluindo nesse processo e agora a gente está vendo aí os Conilons de alta qualidade. E falando um pouquinho de mercado para vocês, pessoal, que são pontos interessantes da gente conhecer e entender para poder evoluir nesse entendimento sobre os mercados de cafés. Não sei se você sabe disso, mas o café arábica, né, a principal bolsa de negociação do arábica é a Bolsa de Nova York. Aqui no Brasil é a B3, ou BMF Bovespa, né, onde o arábica ele é também negociado. Agora, o Conilon, a principal praça de mercado do Conilon mundial é a Bolsa de Londres. Londres não tem nenhum pé de café, quiçá Conilon, mas é a principal bolsa, tá? Para você que também nunca viu essa informação, em Nova York, o arábica ele é cotado em dólares por libra-peso é uma unidade de peso, de medida.
Na B3, na BNF Bovespa em São Paulo, ele é cotado em dólares por saca. E o Conilon Canéfora lá em Londres, ele é cotado em dólares por tonelada, tá ok? Para fazer essas conversões, aí é uma outra aula aqui só para explicar sobre isso para vocês. Mas o que eu queria trazer que é interessante, pessoal? Eu falei no início do nosso vídeo aqui que o Vietnã é o maior produtor mundial do café Conilon. Em 2024, o Vietnã produziu 29 milhões de sacas de Conilon, pessoal. Então o Vietnã ele produz o dobro de cafés Canéfora comparado ao Brasil. Então, assim, o Brasil está crescendo muito, aproveitando essa onda do mercado, esses preços elevados dos canéforas. Então, tem muito produtor iniciando a produção do canéfora, testando o canéfora em altitudes mais elevadas. Então, o Brasil tem um mercado enorme pela frente para crescer no canéfora, nos conilons, nos robustas, né? Já falei, mencionei o robusta amazônico, está sendo produzido de ótima qualidade. Quem sabe aí, num breve futuro, o Brasil também não possa ser, além do maior produtor mundial nas duas espécies. Eu acho que esse dia vai chegar. O Vietnã que se cuide, porque né, a gente vê, né, pessoal, as variações climáticas que estão afetando muito aí a cada ano a produção cafeeira. Então, quando a gente tem um ano de seca, seja aqui no Brasil, que nós tivemos recentemente no Espírito Santo, uma seca severa, e lá no Vietnã também. Quando acontece uma seca severa, aí a produção vem baixa. Por isso que a gente vê essa elevação tão grande no mercado. E atualmente, como o consumo continua crescendo, a produção de arábica ela não veio crescendo como esperado, e a do Conilon também não, devido às crises climáticas, o preço do arábica e do Conilon subiram muito. Chegamos até um ponto em que o Conilon ultrapassou o arábica, algo que a gente não vê na história do café mundial, e aconteceu ano passado para esse ano esse fator. Hoje já normalizou um pouco, mas ainda assim os preços estão bons. Né? É uma hora interessante do produtor avaliar qual é a melhor espécie para ele implantar para a propriedade dele, né? Se ele vai colocar irrigação ou não. Então tem uma série de questões para ele avaliar e identificar qual que é a melhor espécie para a sua área, sua altitude, e aí ele ter o melhor resultado. Bom, pessoal, então é isso. Aqui hoje, né, eu trouxe um resumo um pouco das características aí principais da diferenciação entre arábica e canéfora. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do conteúdo, se vocês querem determinada parte, né, do mercado de café, sobre a diferença, enfim. Manda aqui pra gente que nós vamos preparar e trazer para vocês, tá certo? Foi um prazer, um grande abraço.